como cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. E a Didi que fez um pedido ao Pedrinho. Caraca! Eu vou jogar com 3? Ter a perspectiva de ter um presidente no Vasco da Gama, do calibre, do tamanho, da história, da experiência, com a credibilidade de um Jorge Salgado, não é para qualquer clube. Jorge Salgado conhece bem os desafios que vai encontrar e sabe também que para todos eles há uma solução. Fico muito feliz com o resultado que aconteceu aqui hoje. Ganha o Vasco acima de tudo. Hoje foi uma vitória do Vasco, uma vitória da democracia vascaína, uma vitória histórica nossa. Eu desejo ao Jorge Salgado todo sucesso, vou torcer para o sucesso dele na gestão do clube. O Vasco está voltando ao mercado financeiro. O nível das pessoas que hoje estão transitando, discutindo finanças no Vasco, me orgulha. Foi o fim de uma era das trevas no Vasco da Gama. Fez-se a luz. Criaturas do pântano vão-se embora desse clube e nós vamos assumir uma gestão profissional. Nada disso. Eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Aqui o Júlio Brandt acabou de votar também na AGE. Votou sim, Júlio? Votei sim. Acredito que esse é a melhor solução para o Vasco nesse momento. Infelizmente, a gestão não foi capaz de dar respostas prometidas durante a campanha. Cenoura, manja cenoura? Quando você quer algum trabalho, você trabalha com a cenoura. Ou você bota ela na frente, né? A cenoura na frente. Ou você bota a cenoura atrás. Pra que o Vasco fez a SAF? Pra voltar a ser competitivo e voltar a ganhar título. Através do contrato com um parceiro que tem bala na agulha e tem dinheiro em caixa. Sim, mas a torcida do Vasco sempre adorou uma bravata, né? Tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores do Vasco. Essa vai ser a última vez na história, no domingo, que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com uma desvantagem no orçamento. Então a Schwander disse quando veio aqui que vai ter um orçamento igual ao do rival ano que vem. Ele prometeu, eu estava na frente dele e eu ouvi. Ele falou, e aquele jogo Vasco e Flamengo, já podemos cobrar, não? É evidente que pode cobrar. É coisa de flamenguista. Coisa de flamenguista. Só pode ser coisa de flamenguista. A torcida do Vasco sempre adorou uma bravata, né? De sentimento, de Azul de Pará. Olê, 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 olá. Esse Vasco novo, esse Vasco 777, o Vasco empresa. Ter a perspectiva de ter um presidente no Vasco da Gama, do calibre, do tamanho, da história, da experiência, com a credibilidade de um Jorge Salgado, não é para qualquer clube. Jorge Salgado conhece bem os desafios que vai encontrar e sabe também que para todos eles há uma solução. Fico muito feliz com o resultado que aconteceu aqui hoje. Ganha o Vasco acima de tudo. Hoje foi uma vitória do Vasco, uma vitória da democracia vascaína, uma vitória histórica nossa. Eu desejo ao Jorge Salgado todo sucesso. Saudações cruz-maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectados, ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva. Já peço para cada um de vocês que estão chegando aqui, quem não se inscreveu, se inscreva, dá essa força pra gente. Vascaíno ajuda Vascaíno, para nós ficarmos fortes, tá? Deixa também o seu joinha, o seu like, né, para o YouTube recomendar o nosso vídeo para mais pessoas interessadas no nosso conteúdo. Valeu, galera! Quer participar do sorteio para concorrer a 2 camisas originais do Vasco? É só se tornar membro aqui do nosso canal. A partir de R$2 por mês, você já concorre a essas 2 camisas originais do Vasco que a gente vai sortear somente para os membros. Lembrando que quando a gente atingir o número de 50 membros, eu vou
fazer uma relação com 50 nomes de vocês que vão ser membros aqui do canal e vou sortear essas 2 camisas para vocês. Valeu, galera? Dito isso, né, quando aparecer aquele anúncio também, se você puder e quiser, deixa o anúncio correr que ajuda aqui o nosso canal a gerar receita, para a gente ficar aí mais forte. Valeu, galera? Dito isso, vamos começar a falar do que nos interessa, que é o Vasco da Gama, sem muita falação na cabeça de vocês, sem muita enrolação, tá? É o seguinte... Já peço para ficarem ligados até o final do conteúdo. Vamos falar muito sobre a AGE que tivemos ontem na sede náutica no Rio de Janeiro, ali da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Vasco da Gama, né? Tivemos uma Assembleia Geral extraordinária no nosso Conselho Deliberativo, onde foram deliberadas várias situações, onde serão investigados vários cidadãos, né? Até rimou. Gente, vamos falar também do mercado da bola, uma eminente, provável saída de Guilherme Medel do Vasco, tá? Vamos falar também aí sobre dinheiro, sobre o Lúcio Barbosa que deixou o Vasco, a Kátia dos Santos também deixou o Vasco e o diretor também de comunicações da VascoSAF também, tá? Uma debandada enorme, então acompanhem, coloquem atenção aqui no nosso conteúdo. Galera, já começando aqui pelo início, né? Logo de cara, eu quero dar um papo reto aqui, tá? Para um ou outro que vem aqui no canal, vem falar que eu tô de conversa fiada, tá falando mentira, o Vasco não vai contratar e o Vasco não sei o quê. Para começo de conversa, o Vasco vai contratar sim. O próprio Pedrinho já falou que vai fazer as movimentações no mercado na janela de meio de ano. Ponto. Como vai contratar se não tem dinheiro, Álvaro Silva? Acabei de falar, o Medel tá prestes a sair. Outros jogadores podem deixar o Vasco, aliviando a folha salarial. Vamos falar sobre a folha salarial, muita coisa importante. Aí acontecendo isso, aliviando a folha salarial, o Vasco consegue trazer outros jogadores. Por exemplo, o Coutinho vai chegar a custo zero. Se tudo acontecer, tudo der certo, Deus quiser vai dar certo, o Vasco vai ter que pagar apenas os salários, que a princípio seria metade do que o Medel ganha. Vocês entendem? Então vamos com calma, sem patifaria. Eu não tô aqui para enganar você, torcedor do Vasco, tá? Também não sou bobão não sou de bobeira não. Eu sei o que eu tô falando, eu tenho fontes, eu pesquiso, a gente se inteira nas notícias que rolam nos veículos, mas os contatos que a gente tem. Então vamos com calma, gente. Uma coisa de cada vez. Como eu falei ontem, piano a piano, né? Com calma, devagar a gente chega lá. Isso vai acontecer? Vai. O Vasco vai ao mercado? Vai. Agora, não vai ter bala para colocar na mesa, vai ter que usar a cabeça. Tá, e o coração para trazer jogador aí que realmente queira jogar no Vasco. Agora, a gente tem que aguardar. Negócio de venda. Tô vendo muito vagabundinho falando que o Pedrinho vai ter que correr para achar um novo sócio para a SAF, para arrumar dinheiro. Vamos com calma, tá? Vamos com calma. Começando aqui pelo início. É o seguinte, gente. A fonte dessas informações aí até o 6º ato, tá? Lá do Conselho Deliberativo da AGE que tivemos ontem. A fonte dessas informações é o canal Na Torcida Vascaínos. Eles divulgaram hoje aí de manhãzinha, tá? Então fica os créditos aí pro nosso amigo Léo Lacerda do canal Na Torcida Vascaínos. Então vamos lá, meus amigos. O primeiro ato a ser aí averiguado, né? A ser aí, vamos dizer assim, investigado, seria aí, ó, vamos lá. Campelo será investigado por dívidas possivelmente lesivas ao Vasco. Isso mesmo, gente. O Campelo vai ser investigado aí, né? Ele que foi presidente do Vasco antes da gestão do Salgado, né? E ele foi o próprio Campelo, por exemplo, que amarrou esse contrato com a Capa, um contrato totalmente lesivo ao Vasco da Gama. O Vasco pega aí 900 mil por ano, é uma vergonha. A gente vê o Mulan pegando 70 milhões e o Vasco pegando 900 mil, tá? É uma vergonha. Tem várias coisas que vão ser averiguadas. Por exemplo, o dinheiro da venda do Thales Magno, para onde foi, né? O dinheiro ali do sócio torcedor, naquela vez que a gente bateu quase 200 mil sócios torcedores, foi tudo na gestão do Campelo. Para onde foi esse dinheiro? Então, tudo isso vai ser averiguado. O segundo ato, comissão para apreciar, ou em outras palavras, apurar, tá, gente? A venda da SAF para a 777. Isso todo mundo já sabia, eu já tinha trazido aqui para vocês, que justamente o Pedrinho, né, quer saber, quer investigar como é que foi esse processo para escolher a 777 Partners. O terceiro ato aí dessa ata, dessa AGE, tá? Logo após aportar 120 milhões de reais no Vasco, no caso a 777, tentou pegar 80 milhões por empréstimo da SAF, mas o empréstimo teria sido negado. Informações que a gente tem é de que o Josh Wander teria ido direto, né? Teria ali pulado, queimado etapas, teria ido direto ao pessoal do Conselho Fiscal do Vasco para tentar esse empréstimo de 80 milhões. Como assim, Álvaro Silva? Isso mesmo, gente. É isso mesmo que vocês estão entendendo. Os pilantras
colocaram 120 milhões e logo de cara tentaram tirar 80 emprestado, mas isso foi negado, tá? Vamos aguardar, isso também vai ser apurado, tá bom, gente? Quarto ato aí da AGE. Por que o Vasco não pode abrir o contrato? Interrogação. Gente, Levenciano fez uma carta pedindo a abertura do contrato, tá? Ele não esteve presente na AGE, mas fez uma carta e enviou ao Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, pedindo a abertura desse contrato. Álvaro Silva, mas está uma bagunça. Uns falam que está certo, que não pode abrir. Outros falam que o Pedrinho está mentindo, que o presidente do Conselho Deliberativo, o João Rich, supostamente estaria mentindo. Gente, é o seguinte, como eu já falei para vocês, eu não sou jornalista, também não sou advogado, tá? Se eu começar a tecer qualquer tipo de comentário, eu posso estar sendo leviano, posso estar até falando bobagem para vocês. Mas dentro do que eu estudei, que eu apurei, do que eu entendi, tá? É o seguinte, o presidente do Conselho Deliberativo falou isso ontem, o Pedrinho não falou nada, ficou quieto, ou seja, com o aval do presidente do Vasco da Gama. Falou, olha, apesar do desejo, ele falou, apesar da vontade de abrir esse contrato, não podemos abrir, pois está sob segredo judicial. Ordem judicial é para ser cumprida. Porém, todavia, entretanto, a gente vê algumas pessoas fazendo uma movimentação de investigação, que eu acho bacana também, em relação ao nosso Vasco, né? Mostrando por A mais B, lá na decisão do juiz Paulo Assede Stefan e também na decisão do desembargador, em ambas as decisões, não há nada específico dizendo que esse contrato não pode ser exposto, pelo menos ali, para o sócio estatutário do Vasco da Gama, para o Conselho Deliberativo do clube. Tá? Porém, todavia, entretanto, quando Paulo Assede Stefan, o juiz, né, da Justiça Comercial aqui do Rio de Janeiro, da 4ª Vara Comercial aqui do Rio, ele concedeu a liminar para o Vasco da Gama, foi com o único e exclusivo intuito de proteger o nosso clube de possíveis penhoras, tá? O que é isso, Álvaro Silva? Eu não entendo, então calma que eu vou explicar. A 777 está sendo processada mundo afora. Ela foi condenada em várias situações a pagar valores milionários. Com isso, o primeiro ato da justiça é bloquear, congelar todos os bens da 777. Como a 777, até mais ou menos um mês atrás, tinha aí 70% dos direitos econômicos da SAF do Vasco, o dinheiro da Vasco SAF poderia ser todo bloqueado, congelado pela justiça. O Pedrinho pegou essa deixa, junto com o seu corpo jurídico ali encabeçado pelo seu vice-presidente Paulo Salomão, ingressou com essa ação na justiça, onde a justiça aqui do Rio concedeu a liminar para proteger o Vasco, né, a SAF, de penhora na justiça, dos bens do Vasco, do dinheiro ser bloqueado. Tá? Essa foi a decisão na justiça. Porém, todavia, entretanto, há uma situação muito interessante que muita gente não presta atenção. Quando o juiz fala que é de suma importância também na decisão, o juiz mencionou que seria necessário investigar, averiguar toda a documentação de vendas, de compras, de tudo, da parte de finanças da Vasco SAF. Por isso foi enviado um perito até a sede da Vasco SAF, onde o pessoal saiu pela área de serviço, deu bate-boca, deu todo aquele bafafá que vocês já sabem. Então, acredito eu, não é ninguém que acredito eu, que quando o Vasco fala assim, olha, não podemos abrir o contrato por uma ordem judicial, eu acho que tem a ver com essa questão por cautela, por essa questão aí de não poder, vamos dizer assim, entregar, gente, não poder sair falando, porque se abrir Álvaro Silva, mas abrir o contrato para o Conselho Deliberativo não tem nada a ver com o que está correndo na Justiça. O que está correndo na Justiça é o direito acionário da SAF para o clube não ser lesado. E o Pedrinho, Álvaro Silva, pode tomar qualquer decisão, inclusive abrir o contrato. Bom, gente, pelo estatuto do clube, ele pode mesmo. Agora, eu acho estranho o Paulo Salomão e o Carregal não falarem sobre esse assunto ontem e deixarem o presidente do Conselho Deliberativo falar. Tá? Dando ali, vamos dizer assim, avalizando o que foi dito. E aí até o Levenciano, que é um baita advogado, está pedindo para ser aberto esse contrato. Então eu acredito, gente, é uma opinião minha, eu acho que isso é uma estratégia jurídica
Pode ser que esse presidente do Conselho Deliberativo tenha se expressado mal ou se realmente seja isso. Agora, se for uma ordem judicial, está mal explicado, porque lá na decisão do juiz não está ali batendo ênfase nessa situação. Agora, faz sentido. Faz sentido, porque se você abre o contrato, você vai saber todas as cláusulas. Possíveis cláusulas lesivas ao Clube de Regata Vasco da Gama. Automaticamente, como a Justiça está investigando toda a documentação das finanças da SAF, o Vasco, ao abrir esse contrato, pode entregar arma ao adversário, que é a 777 Partners. É uma opinião minha, vamos ter que aguardar. Mas o Levenciano está certo também em pedir, porque todo mundo quer que esse contrato seja aberto de uma vez por todas, para saber se o Salgado tem culpa no cartório, que a gente acredita que tenha, para saber o que está acontecendo, se a 777 colocou alguma coisa aqui, se não colocou, quem é o culpado. Além de ser o Alexandre Mendes, além de ser o Vitor Roma, além de ser ali o Duque Estrada, além de ser o Roberto Monteiro, toda essa galera, mas vamos com calma. Roberto Monteiro, não, falei errado, tá? Peço perdão a vocês aí. Mas enfim, toda essa patotinha do Salgado. Vamos lá então, gente. Vamos lá então. Pro quinto ato aí dessa AGE. O quinto ato. O valor salarial da folha de futebol do Vasco da Gama, tá, gente? O clube tá fechando todo mês no vermelho. Como assim, Álvaro Silva? Gente, ontem a gente tomou conhecimento que a folha salarial do Vasco da Gama hoje é cerca de 17 milhões de reais por mês, incluindo atletas e comissão técnica. Então, 17 milhões por mês, atleta e comissão técnica, sem contar os diretores, os cargos executivos e os funcionários do clube e da SAF. Por isso o Vasco está fechando todo mês no vermelho, ou seja, está devendo, está descobrindo um santo para cobrir outro, vamos dizer assim no linguajar popular, vendendo almoço para comprar janta. O Vasco pega o dinheiro daqui e põe para lá, e aqui fica um buraco, depois entra o dinheiro de lá, tampa esse buraco aqui e fica outro buraco lá. É o que está acontecendo. O Vasco está pagando a dívida mais emergencial, mais emergente, né, aquelas que não podem atrasar, e assim o Vasco está tentando sobreviver, respirar. Tá? Vale lembrar que no contrato supostamente teria essa cláusula de obrigatoriedade da Vasco SAF ter aí entre as 5 maiores folhas salariais do país. Tá? Então hoje estaria dentro dessa obrigatoriedade. Agora, o que o Conselho vai questionar, o que o Pedrinho questiona, o que nós torcedores estamos questionando também, são os valores investidos em atletas, os altíssimos salários pagos para atletas que não entregam nada dentro de campo, gente. Álvaro Silva, mas eles cumpriram a meta que estava no contrato. Beleza. Mas vamos fazer um exercício aqui comigo. Quem será que supostamente pode ter sido beneficiado com esses contratos aí? Por isso que o Pedrinho pediu já um levantamento, um relatório para o Lúcio Barbosa, que meteu o pé do Vasco, de todo mundo que foi contratado, todas as compras e vendas de jogadores aqui na SAF do clube. Porque assim, ainda colocaram lá, a chegada do Cleiton e do Hugo Moura corroborou mais ainda para isso. É verdade. 20 milhões no Cleiton. O cara que não joga nunca e quando joga não faz nada. Todo respeito, Cleiton, na moral. Todo respeito, irmão. O Vasco é o maior clube que você jogou na sua carreira, irmão. Todo respeito. Você sabe o que eu tô falando, Cleiton? Numa boa, né, amigão? Você pode resolver a vida pro Vasco? Pode. Mas então começa a jogar bola pra cacete pra valer esses 20 milhões, tá? Outra coisa. 10 milhões no Hugo Moura, que não consegue se firmar, e quando entra é expulso. E outra coisa, todo mundo sabia disso. Eu falei pra vocês aqui, eu falei, olha, eu me lembro do Hugo Moura, no jogo entre Vasco e Flamengo, que primeiros 15 minutos de jogo ele conseguiu ser expulso, quando ele ainda jogava pelo Mulambo, sabe? Aí o Vasco foi jogar contra o Atlético Paranaense e ele conseguiu ser expulso ainda no primeiro tempo. Então são esses jogadores que o Vasco gastou dinheiro. E hoje a folha salarial é 17 milhões por mês. Então vamos lá. Se o Paê ganha na casa de 1,5 milhão, o Medel ganha na casa de 1.200.000, 1.300.000. Para onde está indo o restante desse dinheiro aí? Esses 14 milhões e pouco aí que a gente está falando. Será que o Léo Jardim também ganha 1 milhão? Será que o Piton também ganha 1 milhão? Será que o Verrete ganha 1 milhão? Gente, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Outra coisa, será que tem jogador que não joga, que fica lá só para encher linguiça no elenco do Vasco, que está ganhando 200, 300 mil por mês, a gente não está sabendo disso? Então, eu quero saber, esses empresários que trouxeram esses jogadores horríveis para o Vasco, que estão ganhando um rio de dinheiro aqui no Vasco, eu quero saber se tem alguém ganhando dinheiro com isso.
Aquele Alexandre Matos, que foi um dirigente de merda aqui no Vasco, um diretor de futebol de merda. A 777 é fraca? É. Mas o Alexandre Matos foi mais fraco ainda quando ele trouxe esses caras aí. Inclusive o Cleiton. O próprio Adson também, canela de vidro, um jogadorzinho fino, parece um ratinho, todo respeito. Não aguenta correr, não tem pulmão pra merda nenhuma. Aí o Alexandre Matos vai lá na França, me pega o cara que tava lá no time B da França, lá no Lille, no Nantes, e me gasta 25 milha pra trazer esse cara. Aí o Alexandre Matos vai no São Paulo, com o Luciano, com o Caleri lá no São Paulo, ele vai e me traz o David, que era do Inter, que estava no São Paulo. Por empréstimo, a primeiro momento, beleza, show. Aí a gente descobre que se bater a meta é 25 milhões de reais. Então isso tem que ser investigado sim. Esses vagabundos estão acabando com o nosso Vasco. Alexandre Campelo, Jorge Salgado, vou falar de novo, Duque Estrada, Mussa. Adriano Mendes, lá da KPMG. Júlio Brandt. Esses caras têm que ser cobrados. Sobretudo, Lúcio Barbosa, Josh Wander, Alexandre Matos também. Álvaro, mas ele não está mais no Vasco. Não interessa. Foi um ato dele. O Alexandre Matos também tem que ser investigado. Diretor de futebol. Um cara que conhece uma porrada de empresário, que pode trazer qualquer jogador e me gasta 100 milhões de reais em 3, 4 pernas de rato que não resolveram a vida do Vasco? Peraí. Quem está sendo beneficiado com esses contratos aí, com essas contratações? Para quem tem esse dinheiro? Será que o dinheiro está indo 100% para os empresários dos atletas e para os atletas? Ou será que tem rachadinha nisso aí? Ou será que é uma pizza isso aí? Cada um pega uma fatia? Porque se for isso, até os atletas envolvidos têm que sair de São Januário algemado. Porque isso aí, se for comprovado, isso seria supostamente um esquema de rachadinha. Tá tudo errado dentro do Vasco. Vamos dar continuidade aqui. O sexto ato. Vasco antecipou as cotas de televisão em negociações bem contestadas. A SAF do Vasco da Gama, com a anuência de Jorge Salgado, antecipou 20% das cotas de televisão de 50 anos, o que equivale a 200 milhões de reais. Ou seja, em 10 anos o Vasco receberia 20 milhões de reais por ano. Tá? Algo em torno de 1.600.000 reais por mês. E isso tudo aconteceu com a anuência, com a aprovação do Jorge Salgado e com o aval, com o ok, com a canetada de Josh Wander. Espera aí. Para onde foi aqueles 42 milhões e meio que entraram aqui no cofre da Vasco SAF ano passado, do Grupo Serengeti? Para onde foi? Do Grupo Serengeti e da 1190 Esportes, que também é uma empresa da própria 777, que eu estou falando disso aqui no canal desde o ano passado. Para onde foi esse dinheiro? Porque na porcaria do balanço da SAF que foi divulgado um balanço de merda, 364 milhões de reais que o Vasco recebeu no ano passado. Eu, que não sou ninguém na fila do pão, fiz um levantamento com os dados que a Globo, que a Band, que a ESPN, que o próprio Vasco divulga. E o Vasco recebeu quase 600 milhões de reais ano passado. Com venda de jogadores, com direito de imagem, com cota de televisão, com bilheteria, com venda de material esportivo, com patrocínio. E para onde foi parar aonde foi parar esse dinheiro? Porque agora está escancarado para meia dúzia de filho de uma puta. Me desculpa, eu estou indignado hoje. Para meia dúzia de filho de uma puta que ficava falando aí que a 777 estava fazendo tudo certo e que nós aqui éramos os errados em bater nessa SAF de merda. Vou
vou falar mais uma vez, eu nunca tive problema do nosso Vasco se tornar uma SAF. Se for para ter uma saúde financeira, para ter investimento, para o nosso time crescer, eu não tô nem azul nem amarelo, se é SAF ou se é associativo. O que eu quero é que o Vasco acabe com a putaria, com a roubalheira, com a piranhagem, com a sem vergonhice. É isso que eu quero que acabe dentro do Vasco. Então aonde foi parar esse dinheiro? Tem que investigar essa cambada de vagabundo. Jorge Salgado, Duque Estrada, Júlio Brandt, Mussa, Vitor Roma, Alexandre Campelo, Adriano Mendes, a KPMG, Lúcio Barbosa, Cátia dos Santos, os empresários dos jogadores que estão jogando no Vasco. Os próprios jogadores também deveriam passar por uma sabatina de perguntas para saber para onde está indo esse dinheiro, esses 17 milhões por mês que o Vasco está pagando. Porque até onde eu sei, no elenco do Vasco não tem 17 jogadores que ganham R$1 milhão por mês. Então vocês vão falar para mim que dos 35 atletas que jogam no Vasco, todo mundo ganha na casa de 300, 400 mil por mês? Esse bando de perna de rato. Sem contar que o Vasco ainda deve dinheiro para o Atlético Mineiro do Jair, deve dinheiro para o São Paulo do Léo Pelé. Isso a SAF não divulga. Aí agora me sumiram com o dinheiro da cota de televisão que foi antecipada com a anuência do Jorge Salgado. Isso está lesando o Vasco. E a assinatura do Josh Wander. O mesmo Josh Wander que colocou um aporte aqui no Vasco, depois emprestou o dinheiro do Vasco para a irmã dele, para Molly Wander. O mesmo Josh Wander que colocou 120 milhões aqui no Vasco, depois queimou várias etapas, tentou falar direto com o pessoal do Conselho Fiscal para pegar 80 milhões emprestados da SAF do Vasco. O mesmo filho de uma puta do Josh Wander que prometeu para nós torcedores que a gente não teria mais a desqualidade técnica para jogar contra o Flamengo. E iria igualar. O Flamengo tem uma folha salarial de 35 milhões por ano, só que lá vale. A folha salarial do Mulambo vale. Tirando o bunda de silicone que não joga merda nenhuma, tá? Desculpa, mas a verdade é essa. Mas ali vale. Agora aqui no Vasco, eu tô desconfiado que o Verratti, que é o cara que mais tá jogando no Vasco, não deve estar entre os que mais ganham. É uma desconfiança minha, tá? Porque o Verratti veio da Argentina, no apagar das luzes, de um time pequeno, e aceitou ali, na ocasião, ganhar 200 mil por mês. Depois o contrato dele foi renovado, a gente não sabe quanto que ele ganha hoje. Eu tô desconfiado que o cara que mais corre dentro da porra do campo hoje é um dos que menos está ganhando dentro do elenco do Vasco. Aí depois querem que as coisas deem certo dentro de campo. Eu tô bem desconfiado disso. Tô bem desconfiado disso. Tá? Tô bem desconfiado disso. Pra onde foi esse dinheiro, gente? Pra onde foi o dinheiro? O Vasco não tá conseguindo pagar os vencimentos mensais, a folha salarial do elenco, gente. Aí começa a me dar medo. Quando a gente vê o Felipe Coutinho falando assim, olha, só depende do Vasco, tá na mão do Vasco. Isso me dá medo. Porque quando o Coutinho fala que tá na mão do Vasco, quando o Coutinho fala que ele quer, todo mundo sabe a vontade dele. Quando o Coutinho fala pro planeta Terra inteiro que ele quer jogar no Vasco. E aí depois de uma reunião ele fala, tá na mão do Vasco. Mas aí a notícia que vem da Inglaterra não é que o Aston Villa não vai liberar o Coutinho, é que o Aston Villa deve fazer a rescisão amigável. Então como assim tá na mão do Vasco? Será que o Vasco não tem condições hoje de pagar o salário do Coutinho? Acredito que não, porque a notícia aqui, ó, olha a informação. Todo mês o Vasco tá fechando no vermelho, 17 milhões por mês. Aí se você traz o Coutinho por 600 mil por mês, já vai para quase 18 milhões. E o Coutinho já falou que se chegar só ele, não vai resolver. Ele quer mais gente para jogar junto com ele. E o Payet, e o Verratti, e o Jardim. Então eu acho que é isso. Eu acho, é uma opinião minha. Quando o Coutinho fala, tá na mão do Vasco, é porque o Pedrinho falou para ele, olha, a gente quer trazer você, a gente quer trazer fulano e ciclano junto, só que a situação do Vasco hoje é essa, essa e essa. É uma situação muito delicada. Dá para segurar? Dá para esperar? Acredito eu que deve ser isso. Tomara que eu esteja errado. Mas como eu também já trouxe aqui para vocês, a Betfair diz que tem o interesse de trazer um grande nome. Então pode ser que a chegada do Coutinho esteja atrelada a essa ajuda financeira, supostamente, da Betfair. Vamos aguardar. Agora, já começa a dar medo. Começa a dar medo.
tá? Falando em jogador, não, desculpa, daqui a pouco eu vou pular, que tô animado para falar de jogador. Vamos lá, depois de tudo isso culminou na manhã de hoje, segue a manchete na tela, a notícia mais importante desse dia 11 de junho de 2024, do Clube de Regatas Vasco da Gama e do Vasco da Gama SAF. Tá? Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos entregaram seus cargos na Vasco SAF. Isso mesmo, gente. Perdão. Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos entregaram seus cargos na Vasco SAF. Hoje pela manhã, as informações que a gente tem aqui, a aprovação dessa comissão para investigar as merdas dentro do Vasco e uma suposta barração, parece que barraram o Lúcio Barbosa para ele não ir a São Paulo nessa semana, parece que isso aí deixou ele incomodado, deixou ele putinho e ele pediu para sair. Ele que vai pra puta que o pariu também, tá? Porque se o cara tá saindo agora, que vai começar as investigações da SAF, que o pau começou a torar. E o Pedrinho falou, não, você não vai para São Paulo não. Ele ficou putinho e entregou o cargo. Acabou de colocar bem vermelho na testa assim, ó. Culpado. 777 Partners. O senhor Lúcio Barbosa, hoje, ao pedir demissão da SAF, que foi uma ótima notícia, tá, gente? Por um lado. A gente tem que ficar de olho por outro lado também. Porque ele acabou de colocar de vermelho na testa dele assim, ó. Testa de ferro da 777. Tô pulando fora para eu não rodar junto. Foi o que eu, torcedor, entendi. Desculpa, eu tenho direito de pensar o que eu quiser. Vocês também têm. Foi o que eu entendi. Tá? Foi o que eu entendi. Os ratos começaram a pular no mar quando viram que o barco vai vir a pique. Os ratos já estão pulando no mar. Josh Wander, essa vagabundagem toda já tá fora do Vasco. E o que faltava, que eram os lambibotas deles, acabaram de entregar a paçoca aí. O Lúcio Barbosa e a Kátia dos Santos. E ainda como se não bastasse, o diretor de comunicações, deixa eu pegar aqui para não errar o nome do cidadão, o Felipe Pimentel, também pegou seu chapéu e meteu o pé do Vasco hoje. Então hoje o Vasco está sem CEO na SAF, está sem diretor financeiro, está sem diretor de comunicação e está sem diretor comercial. Ou seja, hoje a SAF do Vasco acabou de se tornar uma bagunça. Ah, mas a culpa é do Pedrinho. Não, também não é a culpa dele. Porque para se fazer um Vasco novo tem que tirar a imundície. Para tirar a imundície tem que fazer uma faxina. E para fazer essa faxina dentro do Vasco, doa a quem doer, muita gente vai ter que rodar nessa parada aí. E já começou. O Lúcio Barbosa sabia que ele ia ser demitido, ele poderia ser até preso. Por isso que ele falou, ó, tô entregando meu cargo, tô fora, se virem aí. Então vamos aguardar, calma. Gente, isso é o menor problema do Vasco hoje, achar um CEO pra SAF. Sabe por quê? Hoje o Pedrinho é tudo. O Pedrinho é presidente, é CEO, é ele que resolve, tá? Pra ser bem claro, diretor de futebol já tem, que é o Pedro Martins. Tem o Felipe que trabalha do lado dele, blindando o Álvaro Pacheco, deixando o Álvaro Pacheco para pensar só nos jogadores, só campo e bola, só Palmeiras e Vasco. O Felipe está cuidando de tudo extra-campo, viagem, elenco, trato com jogadores, tudo. Quem sobe da base, quem vai emprestado, o Felipe está cuidando disso tudo. O Pedrinho está cuidando da administração geral do clube, para tentar trazer recursos e essa briga na justiça com a 777. Então o Lúcio Barbosa era uma figura de enfeite. Hoje, Lúcio Barbosa era uma figura de enfeite no Vasco. Porque se vocês falarem pra mim que esse cara vai fazer falta na SAF do Vasco, desculpa. Ou você acordou agora de uma cápsula interestelar depois de dormir 10 anos, sabe? Ou você não torce pro Vasco. Desculpa, gente. Desculpa, um cara que me trouxe Hugo Moura por 10 milhões pra enfiar 5 milhões de reais no rabo do Flamengo ainda por cima. E que trouxe o Cleiton por 22 milhões de reais. Que não estava em São Januário quando o Vasco tomou 4 pro Criciúma e o Ramon Dias fez toda aquela loucura lá. Não tinha ninguém lá. Tinha só um vice-diretor lá, coitado. Então esse cara estava fazendo hora extra no Vasco. Tá? Ah, mas agora vai vir o Edmundo. Não sei, gente, se vai vir o Edmundo, se vai vir o Romário. Não sei se vão ressuscitar o Eurico Miranda, todo respeito à família dele. Não sei quem vai ser o CEO da SAF. Tô cagando pra isso nesse momento. Eu tô preocupado com o seguinte, se esses vagabundos vão pagar pelo que fizeram com o clube. Eu tô preocupado com o seguinte, quem tá ganhando muito dinheiro aí no Vasco? Quem tá sendo beneficiado? Eu tô preocupado com o seguinte,
O Vasco vai ter condições de pagar o salário do Coutinho? O Vasco vai ter condições de trazer mais 1 ou 2 jogadores na janela de meio de ano? Enxugando o elenco? Eu quero saber disso tudo. Tá? Eu quero saber disso tudo. Tô nem aí se tá sem diretor de comunicação, grande merda. A SAF não comunicava nada pra gente. A SAF não comunicava nada pra gente. E o melhor veículo de comunicação que tem no Vasco hoje é a Vasco TV. É a Vasco TV, que na minha opinião, deveria voltar a ser como era antes. Voltar a ter cobertura, boletins diários. Esse é o papel da Vasco TV. Tá? Esse trabalho que eu tô fazendo aqui, que o Laureano faz, que o Vascaíno do Cerrado faz, que o Boca de Fronha do Mário Coelho faz, que o Alô Turma faz, que o fanfarrão lá, o Fábio Azevedo faz, de falar do Vasco, que o nosso amigo Léo Lacerda faz. Esse trabalho aqui era pra Vasco TV tá fazendo. Era pra Vasco TV fazer isso. Todo dia um boletim de 20, 30 minutos, sei lá, 40, falando de tudo do Vasco. Só que a Vasco TV foi criada só pra lacrar. Só para mostrar gol do futebol feminino, para mostrar jogo da molecada da base e para mostrar a narração do profissional. Só serve para isso. E ficarem fazendo lacração antes do jogo, em beira de jogo, em beira do campo, dando camisa de presente para jogador que já jogou aqui no Vasco há 20 anos atrás. É só para isso que serve a Vasco TV hoje. Era para Vasco TV estar fazendo esse trabalho. Por exemplo, hoje eu liguei a televisão aqui, por um lado eu gostei, por outro lado eu fiquei pé da vida também. Porque eu vi a emissora do Grupo Globo, a Sport TV. Nada contra a Sport TV, tá, gente? Eu não sou muito fã desse grupo aí, mas nada contra a Sport TV também não. Tem alguns profissionais ali que trabalham legal. Agora, falaram pouquíssima coisa assim, ó, e já mudaram de assunto do Vasco. Hoje era pra ter um âncora da Globo, um repórter na porta de São Januário, ou lá na porta da sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas. Até travei. Tá? Falando tudo, olha... Em primeira mão, plantão aqui no Sport TV, era para pararem a programação, para falar. O Vasco abriu uma sindicância para investigar o ex-presidente Alexandre Campelo, para investigar o ex-presidente Jorge Salgado. Diretor disso, diretor daquilo outro. O processo está correndo assim. Conselheiros pedem a abertura do contrato da SAF. Eles não estão falando disso. Então, por um lado eu não gostei, porque eles não estão fazendo o trabalho de jornalismo correto. Só falam de campo e bola. Isso aí, tô cansado já. Tem 50 canais que fazem isso. Por outro lado, eu gostei. Por quê? Eles deixaram pra gente aqui do YouTube falar. Nosso amigo Léo Lacerda, que trouxe essas informações sensacionais. E os outros canais agora aí, todos nós aqui no YouTube, repercutindo esse assunto. Mas é uma vergonha pra mídia nacional. Só pra ficar a reflexão pra vocês, tá, gente? Agora, mudando de assunto, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Guerry Medel, isso mesmo, hein? Segue a manchete na tela. Presidente do Boca Juniors vem conversando com Medel que não estaria conseguindo assinar sua rescisão com o Vasco. A gente toma conhecimento agora, poucos minutos atrás, de que Guerry Medel estaria já encaminhado, apalavrado com o presidente do Boca Juniors, Riquelme. Tá? Guerry Medel quer jogar no Boca Juniors, a informação que a gente tem divulgada lá no X do próprio Boca Juniors, o antigo Twitter. O Medel quer deixar o Vasco para jogar no Boca e não estaria nesse momento encontrando alguém responsável da SAF para assinar, para liberá-lo, né? Vamos aguardar. Fato é que até ontem à noite, né, o Medel tinha chance de voltar a ser titular e capitão contra o Palmeiras. Hoje pela manhã sai a informação que ele já está apalavrado com o Boca, tá tudo certo para ir jogar no Boca Juniors, só falta a liberação do Vasco. Então, querem saber minha opinião disso? Primeiro eu entreguei a notícia. O fato, né? Ou fake, né? A gente vai descobrir com o passar das horas e dos dias. Mas em cima da manchete, agora eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que ontem, quando surgiu a informação de que ele poderia voltar a ser titular com a braçadeira de capitão contra o Palmeiras, eu acho que teria sido uma atitude do Pedrinho junto com o Álvaro Pacheco, do Felipe, junto com o Álvaro Pacheco, para tentar falar para ele, Medel, fica, a gente vai te dar mais sequência. A gente vai te devolver a braçadeira de capitão. Tenta ajudar a gente diante do Palmeiras. Eu acho que foi isso. E parece que ele não quer. Parece que ele quer sair. Tá, gente? Vamos analisar. A informação de ontem à noite era que o Medel poderia voltar a ser titular contra o Palmeiras e voltar a ser capitão. Hoje, 6, 7 da manhã, já me vem a informação que ele está palavrado com o Boca Juniors, mas não tem ninguém do Vasco aí que está disposto a liberar ele, a assinar a documentação para liberar ele. Então, o que me dá a entender é isso. O Vasco parece que tentou segurar ele,
Parece que ele não quer ficar. Isso é o que dá a entender. Se a gente tiver mais novidades em relação ao Gary Medel, a gente atualiza vocês. A gente vem aqui, nem que for nesse vídeo mesmo, eu dou um jeito de botar aí, né, um trecho da gente falando de alguma atualização envolvendo aí o Gary Medel, tá, gente? Agora, seria bom, né? Porque assim, vamos lá. O Medel chegou no Vasco ano passado, ajudou o Vasco. Eu mesmo gostei muito quando ele chegou, fiquei muito feliz. Só que o problema é que ele chegou para ser volante e virou zagueiro. E até hoje a nossa volância não foi resolvida. E a gente tá lotado de zagueiro também que não resolveram a nossa defesa. E o Vasco precisa liberar espaço na folha salarial também para trazer mais jogadores, além do Coutinho. Porra, se o Medel ganha 1.300.000 por mês, veio para ser volante, não tá conseguindo ser volante, e como o zagueiro perdeu espaço e quer jogar no Boca Juniors, porra, ele já tem tatuado na perna dele o símbolo do Boca, o símbolo do Chile e o símbolo do Vasco. Deixa o cara jogar no Boca. Agradece pelo serviço dele pelo ano passado, que ajudou a gente a ficar na Série A. Faz uma rescisão amigável. Deixa o Medel ser feliz lá, com seus 36 anos, quase 37, jogar no Boca Juniors. Vai liberar aí 1.300.000 para nossa folha salarial. Vamos fazer uma conjectura, só um exercício. Faz de conta que ninguém vai colocar dinheiro no Vasco para ajudar a pagar o salário do Coutinho. Digamos que o Vasco libere o Medel. Se ele ganha realmente 1.300.000 por mês, né, sobrariam 700.000 por mês se o Coutinho realmente for ganhar 600.000. Então dá para o Vasco buscar ainda outro bala para jogar no nosso time, com o salário que pagaria só para o Medel. Então olhando por esse lado, olhando pelo copo meio cheio, pode ser boa a saída dele. Olhando pelo copo meio vazio é o seguinte: se o Vasco contratar mal, a gente perde um cara que jogava na zaga, que jogava de volante, e aí lascou tudo de vez. Então vamos aguardar, né? Mas fica para vocês a informação aí, o registro, né? A título de informação. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês. Eu fiquei até meio rouco, peço perdão a vocês aqui, viu? Pela qualidade da nossa voz. Ainda falando do mercado da bola, tá? O Vasco pode receber mais dinheiro, né? Ontem eu falei para vocês que o Vasco vai pegar aí 7,5 milhões de reais em relação à venda do zagueiro Luan do Palmeiras, né, pro Toluca do México. Só que o Vasco deve passar um pouquinho de 8 milhões, viu? Porque tem ainda um mecanismo de solidariedade. Esse 7,5 milhões seria pelos 40% que o Vasco tem dos direitos econômicos do atleta. Mais uma beiradinha aí do mecanismo de solidariedade. Falando em mecanismo de solidariedade, né, gente, é o seguinte, né? Douglas Luiz está próximo de acertar com a Juve, com a Vecchia Senhora da Itália, tá, gente? Isso mesmo, está perto de acertar com a Juventus. Ele que teve sondagens e propostas aí do Liverpool, do Manchester United e do Arsenal da Inglaterra. Ele deve estar firmando contrato com o clube do futebol italiano. As informações que nós temos entregadas pelo César Luiz Merlo é de que o técnico da Juventus já deu o aval, o ok para a chegada de Douglas Luiz. Douglas Luiz já estaria apalavrado com o clube italiano, faltando apenas a liberação do Aston Villa. E o Aston Villa, por sua vez, deve aceitar essa liberação porque precisa enxugar a sua folha salarial para fazer mais contratações pelo fair play financeiro da FIFA, senão eles vão bater no limite que eles podem ali investir no futebol. Então, tá sendo bom para todos os lados. E o Vasco também vai receber aí um mecanismo de solidariedade do Douglas Luiz, tá? Então, juntando esse dinheiro aí do Douglas Luiz e do próprio Luan, né? Vocês observam, né, que não paga nenhum mês de salário aqui do Vasco, né? Se hoje a folha salarial é 17 milhas, né? O Vasco vai pegar 8 e pouquinho aí do Luan, mais uma beiradinha aí, deve ser lá 2 ou 3, de 2 a 5 milhões no máximo, acredito eu, se for 2,5 milhões de comissão, porque a venda do Douglas Luiz deve ser amarrada em 135 milhões de reais, 20 milhões de euros. A gente pega aí 1% disso aí, 10% seriam 13 milhões, 1% é 1.350.000, 2% dá 2.700.000, 2,5%, 3 milhões e pouquinho. Se for 2,5% que o Vasco vai pegar. Então, o Vasco pegando aí menos de 12 milhões de reais com essas situações, não paga nenhuma folha de salário, mas ajuda, né? Dá um alívio. Tá? Agora mudando de assunto é o seguinte, ainda falando de atleta, Felipe Coutinho, né? Nesse próxima quarta-feira, conhecido também como Dia dos Namorados, né? O nosso Little Couto, Felipe Coutinho, faz aniversário e vai estar completando os seus 32 anos. Foi divulgado no dia de hoje só uma informação curiosa para o torcedor do Vasco, né? Esfregar as mãos e continuar sonhando
com a volta do Cria. Como assim, Álvaro Silva? Gente, tomamos conhecimento que Felipe Coutinho, perto de voltar para o Vasco, comprou o shopping em Búzios, tá? Isso mesmo, um polo gastronômico chamado Porto Barra, tá? Foi comprado pela empresa de Felipe Coutinho, a sua esposa Aine e seus 2 irmãos, tá? A PHA. Tá bom? Eles devem pagar aí algo em torno de 8 milhões de euros, mais ou menos uns 42, 43 milhões de reais, né? Isso é problema dele, né? É a vida financeira dele aqui, enfim, a gente não tem nada a ver com isso. Tô trazendo para vocês a informação. Ele tá fazendo um investimento milionário com sua esposa e seus irmãos aqui no Rio, na região dos Lagos, na cidade de Búzios, né? Para quem não conhece, vizinha, coladinha com Cabo Frio, num polo gastronômico, né? O shopping ali, o Porto Barra, né? Isso pode ser mais um indício, né, de que eles realmente querem dessa vez fincar raízes, né, aqui no Rio. Na verdade já tem raiz, né, são todos cariocas, mas que querem voltar às suas origens, né, voltar aqui a morar, a residir aqui no Rio de Janeiro. Mas também por outro lado não quer dizer nada também, né, porque assim, Deus me livre e guarde, até bater na madeira, se tudo mudar, não vai mudar nada, eles pegam um avião, vão morar onde tiver que morar, hoje em dia com internet, com tudo, eles conseguem tocar um negócio à distância com uma equipe muito bem capacitada. Enfim, vamos aguardar. Fica para vocês aí só mesmo a título aí de informação e curiosidade, tá, gente? Então, nesse primeiro momento que eu tinha para trazer para vocês do Vasco é isso, muita coisa importante, cadeia pros vagabundos já, que a piranhagem acabe no Vasco urgente, tá? Eu quero um Vasco novo. Alô, Pedrinho, se possível, abre esse contrato o mais rápido possível para nós não começarmos a pensar que você está tentando proteger Salgado, Campelo, fulano ou ciclano. Pelo amor de Deus, viu, Pedrinho? Abra logo esse contrato. Porém, todavia, entretanto, Pedrinho, se for para você exterminar de uma vez por todas a 777 do Vasco, você está segurando esse contrato por sigilo em relação à justiça, então que seja feito, mas na hora certa divulga o contrato. Senão, a imensa torcida de mais de 25 milhões de torcedores do Vasco vão se voltar contra você e com razão. Até mesmo o Levenciano, que foi cogitado há poucos dias atrás para ser o CEO da SAF, pediu a abertura desse contrato. Pedrinho, por favor, Pedrinho, vamos fazer o que é certo. Vamos fazer o que é correto. Agora pegando o gancho, eu ia até parar o vídeo, mas agora pegando o gancho, o Levin foi cogitado um tempo atrás, né? Uma semana atrás aí, ele foi cogitado aí para ser aí, quem sabe, o CEO da SAF do Vasco, né? Vocês já pensaram nisso? Não sei. Já pensou se o Levin renuncia ao cargo de conselheiro no Vasco e assume a SAF do clube? Ao lado do Pedrinho? Seria perfeito, né? Mas teremos que aguardar, tá bom, gente? Então eu vou ficar por aqui. Enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!